Bem-vindos nesta manhã ensolarada para nós estudarmos, né, este documento enviado pela Federação Espírita Brasileira, que é a orientação para atendimento espiritual na casa espírita. Sejam bem-vindos. Quero apresentar eu sou Cecília Paiva, coordenadora do Departamento de Atendimento Espiritual da Federação Espírita do Maranhão. Minha companheira desta lide é a nossa irmã Aldenice Cantanhede, está aqui a Aldenice, está jovem simpática, né? O nosso dirigente, todo mundo já conhece aquele simpático rapaz quarentão, Osni, né? O nosso jovem simpático, né, do céu, com aquele menino simpático chamado Rodrigo, é o nosso assistente, e nós temos nosso irmão Francisco, né? Raimundo, né? Que é o nosso irmão. E nosso irmão Ronaldo da Ismael. Nós estamos felizes com a presença de todos vocês. Muito felizes. Mas eu não conheço o pessoal, tô. Sim, calma. Quando eu tinha conversado com alguns, você chegou depois. Agora eu vou pedir que eles se apresentem novamente, digam quais são os centros a que pertencem, né? E a gente possa começar o nosso trabalho, né, depois com a prece. Com a prece depois, a gente vai se apresentar primeiro. Nossa irmãzinha antiga, bem alta, qual é o seu centro? Também, né? Nossa irmã Isabel, eu sou do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, nossa irmãzinha lá. Eu sou de Daniel Bezerra de Menezes, mas eu sou Francisco. Bezerra de Menezes? Eu sou Francisco. Ah, eu sou Francisco, exato, sim. Você? Bezerra de Menezes e São Francisco. De São Francisco. Vocês são Romano, então em verdade. A Cama em Verdade Vida, que bom. Pois é, a nossa irmãzinha lá. Eu, a São Bernardo, do Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, São Bernardo. Nosso irmãozinho. Daniel, do Fraternidade. Wanda, do Fraternidade. Do Fraternidade. Agora vamos ver aqui. Nosso irmão Clóvis, do Nosso Lar. Malena, nosso lar. Jaci, nosso lar. Mael. Nosso irmão, como é seu nome? Rubem. Rubem. Nosso irmão? Nogueira, da casa de Francisco de Assis, mas atendendo hoje no Centro de Estudos Espíritas Meirei. Ah, está no Centro Espírita 68? Amanhã eu E vou lá. essa cidadã que você pode Esta simpática. Benedita, Vivi, Centro Espírita Maranhense. E a outra que sentou depois? Passo final. Chique. Eu adorei. Bebê só? É. Só bebê? Aquele João simpático também todo mundo conhece, né? Que é o nosso amigo. Então vamos fazer a nossa prece, né, de abertura. Vamos ver. Vamos pedir, né, a Jesus as bênçãos divinas para o nosso trabalho, a orientação que nós já todos temos na pauta de nossas vidas, que é o Evangelho de Cristo, que é o maior orientador para a nossa conduta, para o nosso dia a dia. Vamos pedir a inspiração para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso trabalho da manhã de hoje. Vamos sintonizar com as equipes espirituais que nos sustentam, que nos amparam nas lutas da vida. Senhor Jesus, luz do mundo que és, o príncipe da paz, governador espiritual do planeta Terra. Neste momento, nós te agradecemos todas as bênçãos que recebemos de ti, Senhor. Nós te somos gratas pela bênção da vida, pelo conhecimento da doutrina espírita. Somos gratos pelo sol que aquece o nosso dia a dia.
Somos agradecidos pelas nossas instituições espíritas, pelos nossos companheiros, por tudo, Senhor, que temos, pelo que somos. Muito obrigada. Envolve-nos neste momento em tua luz divina. Penetra-nos com os teus raios de amor, limpando as nossas almas de tudo aquilo que não nos convém e fortalecendo em cada um de nós o firme propósito de hoje estarmos melhor do que ontem, amanhã estarmos melhor do que hoje, buscando neste alicerce luminoso que é o teu Evangelho, a caminhada de passos seguros para a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Teu nome, Jesus, dando-te graças, pedimos tuas bênçãos para o nosso trabalho da manhã de hoje. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho, apresentando este livrinho aqui, ó, Orientação para o Atendimento Espírita no Centro Espírita. Ele está para a venda lá embaixo, não está, Alcimir? Eu trouxe 2 para sortear aqui entre os centros espíritas. Então, vamos começar aqui. O que nós temos, né? Isso. Kardec nos exortou, né, ao cumprimento de nossos deveres, à responsabilidade que temos com a doutrina espírita, quando ele nos fez aquela exortação para apresentar a doutrina espírita. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. Principalmente na época de hoje, tantos irmãos sofrem. Erguer a coragem dos caídos, de todos os nossos irmãos que estão desalentados, como ainda agora eu falei, para os nossos companheiros, que no estado do Maranhão tem 470 mil pessoas desalentadas. Isso. Arrancar o homem de suas paixões, as paixões vis, do desespero, da ideação suicida, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris doirados? Kardec, né? Viagem Espírita de 1862 e outras viagens. Então, ele colocou esta exortação, né, para aquela população naquela época, que continua bem forte, bem aguçada hoje em nossas vidas ainda. A necessidade que nós temos de erguer o caído, de levar consolo ao que sofre, de dar coragem para o que perdeu o ânimo, de, observando o panorama em que nós estamos, de nós levarmos esta doutrina que consola, que reergue para milhões de pessoas, ou milhares de pessoas que buscam a nossa casa espírita. Então, é necessário que a gente busque entender a oportunidade do trabalho e também a importância do nosso trabalho. Então, essa pergunta aqui na apresentação do livro. De 4 pessoas que chegam à casa espírita, só uma fica, né? Por quê? De 4 pessoas que chegam à nossa casa, só uma fica. Por que elas não ficam como trabalhadores? Por que elas não ficam como nossos companheiros de tarefa? Não se engajam, não se entusiasmam com a nossa proposta de consolo? Por quê? Como é que nós podemos modificar esse quadro? A gente só pode modificar esse quadro nos qualificando, não é? Cecília, apesar de não ser, a gente lutar sempre pelo maior número, e chega a 4, fica 4, mas eu acho que de 4 ficar 1 não está tão ruim, não. Para mim, na realidade, é menos. Porque, por exemplo, uma casa que chega a 2, eu acho difícil, entendeu? Porque tem casa, se você olhar, toda reunião pública tem um número bom de pessoas que já fizeram. E essas pessoas se repetem.
Perseverança. Isso, e nem todo mundo está disposto a isso, né? Às vezes estão lá naquela situação, mas não tem Deus mesmo assim dentro de si, não quer se doar. Aquela renunciar é o que Jesus Cristo chama renunciar a si mesmo, né? O que ela falou é importante, porque o próprio livro dos Espíritos fala, no caso familiar, por exemplo, o filho dentro de casa, que não aceita, que não acolhe e tal. E assim, no caso desse do pai, e o que os Espíritos respondem? Se o pai fizer de tudo, não se preocupe. Ele fez a parte dele lá na frente, essa semente vai germinar. Ou seja, pega um pouquinho aqui e depois desperta. Porque não adianta, se a pessoa não está no tempo certo, ela não vai aceitar. É a mesma coisa de estar numa religião, por exemplo, católica, e ele chega e fica no espiritismo. Se ele não tiver ainda, vamos dizer, enfarteado da doutrinação que recebe lá, quiser alguma coisa a mais, vai ficar lá. Não vai aceitar. Então é preferível aguardar mesmo o tempo certo. Tempo certo. Agora, o que ele não deve deixar é de dar a ele o que é importante, os ensinamentos. Se não aceitar, o problema dele. Agora, não pode recusar. Porque ele teve uma fala aí no país, que o secretário executivo do SEI, do Conselho Espírita Internacional, ele disse que numa mensagem mediúnica, um espírito falou assim: já tem muitos espíritos em condições de receber a doutrina espírita e ela ainda não chegou. Aí sim, aí é o compromisso nosso, que é o que Jesus disse, né? Que o Evangelho seja pregado a todas as criaturas, em qualquer lugar. Então ele diz assim: muitos espíritos já estão em condições de receber a mensagem espírita e ela ainda não chegou. Ou seja, quer dizer que ela está com atraso em relação a esse país lá. Aí a gente tem que ter cuidado, porque por que quem não leva lá? Então, apresentar tudo isso. É importante, por quê que necessita? Né? Por que as pessoas não ficam, né? Aí eles nos apresentam o documento da seguinte forma: é importante refletir sobre a oportunidade que as atividades do AEA nos oferecem, de vivenciar o Evangelho de Jesus e cuidar da pessoa que chega ao centro espírita solicitando ajuda, auxiliando-a a se valer da terapêutica do amor do Cristo, dentro dos recursos e ensinamentos da doutrina espírita, e fazer com que ela passe a utilizar suas próprias forças para encontrar o caminho mais construtivo que estiver ao seu alcance no seu momento de vida. Ali, bom dia, seja bem-vindo. Então aqui, como falou nossa irmãzinha aqui ainda agora, a dificuldade está naquele chamado Jesus Cristo que diz assim: renunciar a si mesmo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Então muitos companheiros nossos recebem esclarecimento, mas eles ainda não querem se desapegar das ilusões do mundo. Para eles não aceitam de forma nenhuma dizer assim: a responsabilidade de eu então ser alcoólatra, de eu ter um viciado, de eu estar com esses pensamentos malsãos, né? É minha. É essa a falta que está fazendo em cada um de nós, inclusive das pessoas que chegam na nossa casa e não querem ficar. Porque eles acham que é muito renunciar, é muito, eu tenho que levar uma vida diferente da que eu levo. Eu tenho que me libertar das minhas noitadas de cerveja, das minhas noitadas mundanas. Não. Então eles vão, recebem o consolo, recebem a orientação, mas depois eles se afastam, né? Ficam indiferentes à doutrina, porque ela exige isso. Para que a gente possa renunciar a si mesmo, é necessário determinação, querer, né? Perseverança, é necessário isso. Dizer para ele que é o problema, construir o seu caminho é com ele mesmo. Nós temos a terapêutica do Evangelho do Cristo, mas construir o caminho é ele que vai fazer. Aí na introdução tem aquele apelo do Cristo, né?
Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está registrado em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30. Esta é a exortação de Jesus Cristo para todos nós. Vinde a mim, me busquem, sintam o carinho, o amparo, a minha assistência. Venham, mas é preciso muitas vezes a determinação da gente dar este passo, né? Mesmo para nós que estamos na casa espírita, né, já há tanto tempo, que a gente sabe esse trabalho de nossa reforma moral, de nossa reforma íntima, quantas vezes nós nos apanhamos com pensamentos desnorteadores, né? Depois que a gente cai em si, quantas vezes nós temos atitudes, né, feias, né? Outro dia eu tive uma atitude no supermercado que eu me julguei assim muito, isso, meu Deus, eu teve uma atitude de preconceito, Cecília. Aí eu sentei assim no banco e fiquei mergulhada em mim mesma. Quer dizer, nós temos esse conhecimento da doutrina espírita, mas o homem velho ainda está enraizado em cada um de nós. Então, se nós que estamos na casa espírita temos essa dificuldade, calcule aquele que chega na primeira vez, né, e você vai conversar com ele e dizer que as mudanças na vida dele vai ocorrer à medida em que ele se propuser a se libertar de certas paixões que estão arraigadas ainda em nós. É necessário determinação, devotamento, perseverança para a gente cumprir isso que o Cristo diz, renunciar a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, a cruz de você lutar com determinação para jogar fora aquele homem velho. Diga, minha filha. Sobre a idade daqueles que chegam, que estão chegando a primeira vez na casa espírita, tem essa informação que tem no documento de que muitas pessoas decidem ficar ou não na casa espírita ao adentrar na recepção, com a forma como eles estão recebidos. A maioria das casas espíritas não percebe que o atendimento espiritual começa na recepção, faz parte do atendimento espiritual. Então não dá devida atenção a isso. Ou as pessoas são ignoradas, ou elas não percebem as informações ou o acolhimento por qual ela espera. Ela vai em busca de ajuda e a primeira resposta que ela recebe não está de acordo com o que ela está pensando. E ali ela decide não ficar mais, né? E acaba não recebendo todo o apoio que ela poderia receber na casa espírita. E aí ele traz para a gente essa reflexão. Muito sério, né? Como às vezes o depoimento de certas pessoas que eles vão à casa espírita, não tem essa receptividade, não tem ainda esse trabalho de acolhimento de alguém lá para recepcioná-lo, lhe entregar uma mensagem, lhe dizer seja bem-vindo, né? E às vezes passam tempos frequentando a casa espírita e eles somem e ninguém lhes busca, porque ele não foi notado na casa espírita, né? Não são falhas nossas. Né? Uma vez uma pessoa me fez um depoimento desse, né? Disse assim, no entanto, ninguém me procurou. Eu fiquei invisível esse tempo todo na casa espírita. Por isso que a gente tem que ter atenção no nosso trabalho. Por isso que nós temos que o Evangelho do Cristo é a terapêutica nossa, para nós, para a gente poder viver, né? Principalmente com as pessoas que chegam. Qual o roteiro para o trabalho do atendimento espiritual nas casas espíritas? Né? O documento, orientação para o atendimento espiritual no centro espírita, que é este aqui, ó. Este é o roteiro que nós temos. Nós vamos comprar, quem puder comprar, levar para nossas casas, vamos estudar, vamos elaborar os nossos roteiros de estudo. Né? Nas nossas casas espíritas, nós temos pessoas preparadas, né? Nós temos médicos, nós temos psicólogos, nós temos professores, nós temos pedagogos, nós temos muita gente preparada em nossa casa espírita. Então vamos sentar, pegar o documento, não é, bebê? Estudar, elaborar momentos de estudo, de reflexão para nós mesmos,
para que nossas casas espíritas atinjam este status qualitativo que precisa para a gente acolher bem a nossa casa. É este o trabalho. Agora, o que é isso aqui? É um trabalho coletivo que foi elaborado do ano de 2014 a 2017. Foi um trabalho lento, como vocês estão observando aí. Não foi de imediato, não. Com a contribuição dos trabalhadores do atendimento espiritual das federativas, dos coordenadores regionais do atendimento espiritual e de diversos colaboradores que participaram com as suas sugestões. Foi durante todos esses anos, foi essa elaboração, nos nossos encontros, né, nos nossos debates, nas nossas colocações, né? Então, a base inicial, as práticas realizadas por algumas federativas também, e o documento Orientação ao Centro Espírita de 2006, e o atendimento espiritual no Centro Espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, FERGS, com a finalidade de aprimorar o trabalho de acolher, consolar, esclarecer e orientar as pessoas que buscam as casas espíritas. Então, estes livros, vou mostrar para vocês, quando nós tivemos um encontro no Rio Grande do Sul, nós recebemos estes livros. Isso aqui, ó. De aqui. Entendeu? Então, quando nós tivemos um livro muito bom, onde ele aborda de uma forma muito esclarecedora o que é o atendimento espiritual na casa espírita, né? Sempre baseada nos ensinamentos de Jesus, né? No todo o esclarecimento que a gente tem da doutrina espírita, da codificação de Kardec. Este livro é muito bom, excelente. Você também não vai sortear dois? Não, esse aqui não. Tem, Rosinha? Tem. Tem. Tá lá não? Tem. Na livraria. Tá aqui. Hein? Não, se eu ganhei lá. Então, proposta básica. Qual é a proposta básica do atendimento espiritual? Do acolhimento espiritual. Hoje em dia não está se usando mais atendimento espiritual, está se usando acolhimento, que é uma palavra mais profunda. Quer dizer, você acolher, quer dizer, você atender, dá a impressão de que eu estou aqui, Bibi está ali, né? Mas se a gente diz assim, acolher, seguinte, vou dar um abraço, você vai trazer aquela pessoa para si, você vai se inteirar dela, você vai compartilhar com ela, vai ser uma relação mais profunda. Então, a proposta básica é acolher as pessoas, por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita. Os princípios do Evangelho que nós temos, esclarecedores, à luz da doutrina espírita. Crescendo o sempre espírita, como atendidos ou atendentes, o apoio, o esclarecimento, a consolação, a assistência espiritual e moral, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida, que por intermédio do Espírito de verdade nos diz. Olhem lá. Então, nós vamos oferecer tudo isso ali. O apoio, o esclarecimento, a consolação, a assistência espiritual e moral, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida, que por intermédio do Espírito de verdade nos diz. Quer dizer, com as inspirações. Esse é um trabalho que a gente, como todos nós, cristãos que somos, devemos amanhecer o dia agradecendo a Deus, pedindo a Deus a orientação para as nossas atividades do dia a dia. E principalmente se nós temos tarefa na casa espírita. Nós temos que amanhecer pensando em Deus, pedindo a inspiração para o trabalho que nós vamos realizar. A orientação da espiritualidade. Tanto os nossos companheiros espirituais, aqueles que têm a tarefa de nos orientar na caminhada terrena, como dos tarefeiros espirituais da casa onde nós estamos labutando. Nós temos que fazer isso. E o Espírito de verdade nos diz assim: sou o grande médico das almas, né? Aquela mensagem do Espírito de verdade. Sou o grande médico das almas.
e venho vos trazer o remédio que vos há de curar. Esta cura que os nossos irmãos que buscam a casa espírita ainda não entendem. Então, eu estou com uma forte ideação suicida, né? Então, a gente oferece o consolo da doutrina, o policiamento, a vigilância dos pensamentos, mas, né, a pessoa tem dificuldade de ainda disciplinar os pensamentos. Isso? Eu tenho um transtorno muito grande de me irar, de me colerizar, de ficar transtornada de ódio, de vingança, né? Aí eu procuro a casa espírita, mas para ficar calada eu não posso levar desaforo para casa. Então, não entende que a pessoa é esta cura que nós temos que proceder. Retirar de nós e extirpar de nós aquilo que nos leva a nos encolerizarmos, a ficarmos com revolta, com animosidade, com ódio contra A, contra B ou C, no nosso ambiente doméstico, com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho. O que é que me leva a achar que a minha ideia tem que prevalecer, quer seja na instituição que eu orejo, quer seja no meu ambiente de trabalho? O que é que me leva a isso, né? Por que eu não sou capaz mais de compartilhar as coisas, né? Aceitar a opinião dos outros? Então, isso aí, ele é o grande médico, vai trazer o remédio para curar a nossa alma, os nossos males da alma, porque são os nossos males da alma que são responsáveis pelos nossos males do corpo físico. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. E eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. O Cristo novamente aqui nos dizendo, nos chamando, né, através da doutrina espírita, que nós vamos ser consolados, que nós vamos ser aliviados, que o seu jugo é leve, o seu fardo é pesado, seu jugo é leve, né? O seu fardo é suave. Né? Não procureis em outro lugar, não vamos encontrar. É que nem a felicidade que eu falei ainda agora para vocês, assim, numa conversa assim, paralela, né? A gente procura a felicidade no lugar errado, né? Nós pomos a felicidade onde nós a pomos num determinado lugar, mas nós não estamos neste lugar. Então, não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para tal. O mundo não pode nos dar esse socorro, esta orientação, este apoio. As paixões do mundo, a ilusão, principalmente hoje do ter, das coisas materiais, não vão nos dar este consolo, esta orientação, para a gente se sentir aliviado, consolado. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Quer dizer, toda a nossa cura, a cura que nós precisamos, é a cura espiritual, é a cura moral. Nós somos herdeiros do Pai Celestial. Ele nos deu um direito, que é a felicidade. Agora, para que nós tenhamos acesso a esse direito, nós temos que cumprir os nossos deveres. Não é isso? Isso é a lógica da vida, né? A gente vê como funcionário que nós somos, né? Para receber meu salário intacto no fim do mês, eu tenho que não faltar, eu tenho que ser assíduo, eu tenho que apresentar produtividade, tudo. E agora imagina a nossa conexão com o nosso Pai Criador. Ele me criou para ser feliz. Ninguém aqui é um complexo biológico, simplesmente destinado a viver e morrer. Nós somos espíritos imortais. Temos uma trajetória, uma perfeição, nos disse os espíritos. E a base real da nossa felicidade está na conquista dessa perfeição. Então, nós temos... A doutrina espírita, ela nos esclarece, nos diz como a gente vai caminhar. Por que devemos caminhar sendo sustentado nos ensinamentos de Jesus? Qual a necessidade que nós temos? Por que um documento orientador? Não é isso? Por quê?
Vou dar resposta para os comentários. Nos atuais momentos tormentosos pelos quais passa o ser humano, submetido ao processo de transformação íntima e vivendo num planeta em transição, aumenta a responsabilidade do atendimento espiritual de acolher, consolar, esclarecer e orientar o homem. Nestes momentos difíceis que nós estamos atravessando, não é isso? A gente sabe que nós estamos atravessando uma crise financeira muito grande. Nós todos estamos sentindo essa crise financeira. Não é só um setor A, setor B, não, todas, nossas casas espíritas também. Para complementar, nós temos no Brasil já uma nação, não é? Pois é. 12 milhões. Então, 12% da mão de obra qualificada, né, empregada. Então, nós estamos passando por uma crise muito grande, onde muitos irmãos nossos, né, estão nesse estado de desalento, nesse estado de tristeza, de angústia, já lutando, procurando, e tem uns que já perderam a esperança de procurar emprego, não estão mais. Então, o que acontece com essas pessoas que não estão mais procurando? Elas estão desalentadas, desesperançadas. E boa parte dos que estão trabalhando também estão com problemas. Eu me lembro que estava no setor de desenvolvimento do Brasil e nós fomos chamados para conversar com o diretor de administração, o secretário de administração, que é o que tem a unidade maior lá em Brasília. Aí ele confidenciou para a gente que lá na unidade dele era onde tinha maior percentual de depressivo, servidores depressivos. E eles ganham bem, não é problema salarial, não é problema de emprego. E ele queria um curso para ver se revertia. Eles sentiam muito alcoólatra, muitas pessoas, servidores gastavam o tempo todo, né? Aquela compulsão. Desequilíbrio financeiro. Isso, cheio de dívida, ganhando um bom salário. Então ele queria que não fosse um curso que visualizasse pelo título o que era o curso. A gente não tem, hoje ele usa muitos cursos assim com título bonito e tal. Ele disse que invente um título bonito para poder, porque se ele souber que é para isso, aí eles não vão. Eles não inventa um negócio aí, não. Aí depois você joga o assunto. Então aí me chamou muita atenção, porque era a maior unidade, tribunal naquela época que estava lá, e diz que a maior parte dos meus servidores não trabalham, eles não colaboram, ou seja, estão aqui, mas eles não rendem. Então, muito sério. E uma vez eu perguntei para uma colega do Banco do Brasil, só vinha em todo lugar, o Banco do Brasil está cheio de servidores com problema. Caixa Econômica Federal está cheio. Magistratura. Eu acho que o Haroldo Dutra falou que na área da justiça, juízes, tem muito juiz com problema, depressão, até porque o juiz é uma outra situação. Ele é muito assoberbado, o juiz é cheio de processos, ele não tem tempo para fazer a crítica na mesa dele. Isso aí vai acumular o indivíduo a ter uma depressão. Ou seja, então hoje o problema da depressão já alcança muita gente, qualquer situação que ela esteja, em qualquer local. Muito. E assim, eu acho que não acredito em crise, né? Eles pensavam que isso aí era menos, né? Isso que acontece no nosso país mais é um descaso, né? Um apego enorme pela ambição, pelas como é que a gente pode dizer? Coisas materiais. O comércio formal, pela ganância, né? Pela propina. Pela volúpia do ter, Quem sofre com isso é o pobre, né? A população menos favorecida, né? E os outros têm condição de se divertir, porque eles têm o dinheiro na mão, eles têm poder, eles têm isso, têm aquilo, eles podem se divertir, né? Viagem, têm carros, têm fortunas, e o pobre não tem nada, né? E aí se desespera, pai de famílias, e eu conheço deputados, né, interiores que vivem com o seu salário e fazem coisas maravilhosas pelo seu estado, né? Pelo seu povo. Pelo seu E a município. pessoa mesmo não faz porque não tem interesse, não está preocupado com o que a pessoa sente ou não. Né?
chegam a se matar, se entregam nas drogas, Mas eu quis colocar que não é só o problema financeiro, entendeu? E muita gente ganhando bem também está com problema. justamente. Aí tem Isso também afeta, Aí né? tem um A artigo situação afeta que foi todos. publicado no Estado de São Paulo, ele, mostrando esse artigo que foi feito um estudo estabelecendo tantos problemas. Aí esse estudo identifica uma situação que a gente já sabe. E eles ficam nessa e ligado à mídia. Eu vou mostrar para isso. Felizes, e ele fica assim, porque se o número que o agricultor não tem diálogo com os pais, com ninguém, então leva à depressão. Então, por isso que o número maior depressivo entre jovens E e adolescentes é adolescentes. muito grande hoje. E muito suicídio aumentando nessa área. O Maranhão, nas estatísticas que eles fizeram, a Vânia mostrou, assim que ela começou o trabalho do projeto da mim, ela mostrou que na faixa jovem, o Maranhão está destacado no Brasil. O suicídio na faixa jovem. Suicídio acontece quando entra depressão. Né? Seria a grave do suicídio conclui da depressão. Então, o Maranhão, todo lugar que a gente viaja hoje no interior, o povo, os espíritos estão dizendo, ó, Mira, o que a gente pode fazer, o que a federação pode fazer, porque está muito grave aqui. E todo município que a gente vai, eles fazem a mesma coisa. Ó, gente, é no Maranhão todo. É uma situação difícil, porque, principalmente por estar crescendo nessa faixa jovem. E essa faixa jovem que está eu gosto muito de Joana, de Ângeles, quando ela fala uma mensagem, que ela diz assim, o alimento mantenedor da vida é o amor. Os nossos jovens estão se sentindo muitos sem amor. Eles não se sentem amados pelos seus familiares. Vivem clausurados nos seus quartos, os pais também, né? E eles também. Os pais sem disciplina, sem autoridade. Tem jovem de 13 anos que passa a noite inteira jogando. Então, a pessoa dessa já está dependente. Principalmente com os jovens, é a falta dos pais dentro de casa. Eles se sentem uma peça que não é vista, alguém que não é vista. E eles se entregam à mídia, às redes sociais, e começam a ter os amigos virtuais, que acham que são amigos, e ali a depressão começa a chegar exatamente por isso. A família hoje se esquece dos filhos, porque os pais acham que dá um computador, dá um celular de última geração resolve o problema. O menino ele não entende, ele não conversa, não dialoga. Não dialoga, sim, senhor. Não sabe o que é. Às vezes, quando a escola chama o pai, não sabe o que é que os pais não sabem o que é que seus filhos estão fazendo lá. Então, esse está sendo um grande problema. Eu acho que a gente tem que começar a querer resgatar a ação da família sobre os filhos. Os filhos. Por isso que a área da família, agora a FEB lançou agora, né? Complementando a fala dela, os pais, na verdade, ele terceirizou a criação do filho. Do filho, Ele sai em busca de bens materiais, de gozos Ele mundanos. sai, o menino, a criança está dormindo, ele chega, a criança está dormindo. Então ele terceirizou, ficou a responsabilidade da empregada, da ajudante ali, e ela não tem a menor Noção de como vai de administrar aquela situação. responsabilidade pela formação daquela criança.
acho assim, a vida moderna, né? Tipo assim, pai trabalha fora, mãe trabalha. Hoje em dia, dificilmente a família almoça junto. Isso é verdade. Almoça. Quando eu ia, a gente almoçava e jantava junto, todo mundo na mesa. Agora não, cada um tem seu horário, você sabe? É todo mundo desperta, porque eu tenho percebido muito isso no meu ciclo de amizade, né? Muito isso. Mas é verdade. Então é isso aí, a ausência do âmbito familiar, não é isso? Do pai e mãe estar junto, né? Aí a dissolução dos casamentos, né? Aí as mães querem aventuras, que elas não vão largar de viver por causa de filhos, e os filhos vão ficando abandonados. E é uma tristeza, né? E a autoridade moral que não tem. Chega com o celular, chega com o dinheiro, chega com o lápis sequer, e a mãe não vai saber de onde vem. De onde vem aquilo. E aí, de repente, ele se torna um ladrão, se torna um traficante, né? Porque os pais não se preocupam mais em ter interesse mais em saber da origem daquilo que os filhos estão fazendo, da educação, enfim, né? Eu me lembro o jovem está desde 14 anos ele se droga. E os pais nunca perceberam, só foram perceber com 18 anos quando ele resolveu se internar na colônia Nina Rodrigues. Então, a gente fica observando essas coisas assim. Puxa, 4 anos, né? E eu tenho uns companheiros que, nas nossas épocas de antigamente, né? Que aí disse que ela chegava, os filhos chegavam de noite, 10 horas, você vem e tal, ela ia abraçar, beijar os filhos. Aí você, mamãe, sim, mamãe, eu já sei que a senhora quer me cheirar para ver como é que eu estou, né? Quer dizer, e hoje em dia, filho jovem chega, entra, sai, muitos pais não tomam nem conhecimento. Estão trancados no quarto jogando, como a gente está dizendo para vocês, que essas realidades passam a noite inteira jogando. Uma vez a minha irmã ficou horrorizada que a avó disse que eu acordei 3 horas da manhã, eu fui olhar, uma criança de 10 anos ainda estava jogando no computador. Entendeu? Então a gente tem que ver, nossos jovens estão faltando isto aí, assistência de família, presença de família, amor de família, né? Para que a qualificação, essa qualificação do nosso atendimento, do nosso trabalho, haja qualificação, atenda aos princípios doutrinários do relacionamento interpessoal dos envolvidos nas suas tarefas, né? E para que estas sejam executadas com naturalidade. Isso o documento orientador, né? Para isso o documento que nós temos nas mãos. Naturalidade, simplicidade, atenção, afabilidade, brandura, generosidade, simpatia, indulgência, compaixão e segurança, não é isso? Isso aqui tudo está aqui naquele bem-aventurado, né? Seremos felizes quando, né, nós formos naturais, simples, atenciosos, afáveis, brandos, generosos, práticos, indulgentes, compassivos, fomos compassivos e segurança, né? Tivesse compaixão, né? Então aqui está. Também é fundamental a ausência de preconceitos, né? Assim como agir com respeito, cortesia e discrição, garantindo a harmonia na tarefa cristã. Então, não ter preconceitos, né? Que é um trabalho hoje em dia para a sociedade. Para muitos está embutido aí, mas para muitos já estão aflorados aí, que tanto cometem crimes aí de forma louca, desvairadas, né, com aqueles que eles não eles atendem à maneira de pensar. Então, nós temos que, para isso que nós temos esse documento em nossas mãos, para isso que a FEB lançou, para que a gente se qualifique em nossa casa de oração, nós possamos acolher os nossos irmãos de forma simples, natural, em que eles se sintam realmente acolhidos. Objetivo geral do nosso trabalho. Então, sensibilizar os trabalhadores das demais áreas de trabalho da instituição e os trabalhadores envolvidos no AE, com a AE, para a necessidade de sistematizar as tarefas do atendimento espiritual no centro espírita, prestando assessoramento no processo de capacitação de equipes, reunindo e elaborando material de estudo e trabalho pertinente às atividades nele compreendidas. Aqui está. O objetivo geral de nosso trabalho, né? Capacitar as equipes, capacitar nossos irmãos. Vamos nos capacitar para que a gente possa qualificar o nosso trabalho, para que ele possa ser um trabalho de excelência, para que a gente possa fazer pela sociedade aquilo que
a doutrina espírita nos incentiva, né? Levar consolo, esclarecimento, assistência para nossos irmãos. Para alcançar o objetivo geral do atendimento espiritual, são necessárias as seguintes ações: estimular e assessorar a capacitação dos dirigentes e trabalhadores espíritas para o correto atendimento de cada área abrangida pelo atendimento espiritual no centro espírita do quais seja. Então, muitas casas espíritas não sabem quais são as áreas de atendimento do atendimento espiritual. Então, é necessário que a gente capacite e que exista uma equipe realmente de atendimento espiritual na casa espírita, que esta equipe exista. Quais são as áreas que nós temos? Vamos observar. A recepção, como falou a nossa irmã, tem que recepcione. Boa tarde, seja bem-vindo, entregue uma mensagem. É a primeira vez que você vem à casa espírita, né? De forma natural, simples. Vamos acolher a pessoa que chega. Depois, muitas vezes a pessoa vai para conhecer, vai porque já é acostumada a frequentar todas as casas espíritas, vou assistir a palestra, o assunto da palestra me interessou, eu vim assistir, vi qual é esse assunto da luz da doutrina espírita, mas muitas pessoas vão à casa espírita em busca de um atendimento, de conversar com alguém, de receber alguns esclarecimentos, muito a maioria. Então aí nós temos alguém, a equipe do atendimento fraterno pelo diálogo. A pessoa que está preparada, deve estar preparada para receber essas pessoas, para conversar. E isso requer muitos requisitos, né? Conhecimento da doutrina espírita, ter aquela capacidade de ouvir, de saber dialogar, de inspirar confiança na pessoa. Então aqui está o atendimento fraterno pelo diálogo, a segunda etapa. A atividade de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, que pode ser uma atividade em outro momento, fazer com que a pessoa, se ela não tem o momento de palestra pública, né, ela não pode ir assistir, então vamos escolher um momento para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para essa pessoa. Fazer este grupo de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita para essas pessoas que chegam, porque elas precisam ser fortalecidas. O alimento que vai fortalecê-las é entender o Evangelho de Jesus, entender essa mensagem que Ele nos deu, que Ele nos deixou. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados, que eu lhes consolarei. A outra parte, atendimento pelo passe. Isso ocorre geralmente nas palestras públicas. O atendimento pelo passe, que é aquela terapêutica da bioenergia, doar energia para aquelas pessoas, limpando dos fluidos impuros, dos fluidos perturbadores, e restaurando as energias físicas psíquicas. A irradiação, que é aquele momento da gente vibrar, emitir energias positivas, luminosas para aquelas criaturas. É uma atividade da casa espírita, que deve existir na casa espírita, para levar o fluido com a distância para aquelas pessoas. O Evangelho no lar, né? Estimulá-las a praticar o Evangelho no lar, que é aquele momento em que a gente se reúne com nossos familiares para estudar o Evangelho, né? Comentar. Mesmo que nossos familiares não queiram, nós podemos começar sozinhos. Não nos preocupemos que depois eles, nossos parentes, chegarão. Né? A gente sabe que tem muita gente que começou sozinho, depois o marido um dia foi, sentou, depois os filhos foram, e hoje em dia a família toda faz o culto do Evangelho no lar. Nós temos aqueles irmãos que ainda são difíceis na nossa mente familiar, né? Inclusive aqui dizem, eu sou católica, eu não sou espírita, e aquela coisa toda, né? Mas a gente vai convidando, porque a mensagem é do Cristo, e Ele não designou nenhuma seita religiosa. Né? A mensagem Ele mandou pregar para todos. A implantação do Evangelho no lar é outra tarefa, outra atividade do atendimento espiritual. Implantação do Evangelho no lar, assim como para a percepção de seu interrelacionamento e integração com as realidades existentes. Então, fazer aquela caravana
aquela equipe, aquele agrupamento de pessoas que fazem parte do atendimento espiritual, para que possam, para as pessoas que queiram e que buscam a casa espírita, que queiram a implantação do Evangelho no lar. Então a gente marca um horário, uma data, para não ensiná-los, mas para mostrar para eles como é o trabalho do estudo do Evangelho no lar. Então nós vamos a essas casas espíritas. Ele é importante assim, porque a gente, nossos irmãos, eles vivem entre nós, né? E sempre na casa da gente, a gente costuma ver, principalmente espírita, né? A gente costuma ver aqueles vultos, né? E a gente nunca sabe se aqueles vultos são bons ou maus. Superiores, né? Ou benéficos. Então o Evangelho lá, ele traz essa limpeza, né? Essa harmonia entre esses irmãozinhos, né? Então é muito importante que todos nós fizéssemos, todos pudéssemos colocar isso na mente das pessoas, que é difícil, né? Conversando. É muito bom esse Evangelho lá. Porque eu é católico, faz 4 anos que eu estou no nosso lar, né? Mas eu sempre trabalhei com atendimento fraterno, com rua, dentro da igreja católica também tem isso, né? Mas só que é diferente, né? É o mesmo, mas é diferente. Aí todo esse preparo eu faço, né? Faço Evangelho, eu gosto muito. E eu tento colocar isso nas próximas pessoas. A primeira coisa que eu aponto para eles é isso, é o Evangelho no lar. Porque o Evangelho está lá às bases da nossa cura, exato, né? O Evangelho é muito importante justamente pelo esclarecimento que nos dá, todas as dificuldades, pela ajuda que dá para a nossa reforma moral, para a nossa reforma espiritual, limpar-nos das nossas mazelas que estão enraizadas. E a gente não pode dizer, nós espíritas, que nós sabemos que somos espíritos seculares, milenários, né? Não podemos dizer que a gente hoje, quando abriu o Evangelho, estudou e a gente já se renovou, não é isso? Eu acabei de contar para vocês, eu do supermercado, com atitude e preconceito. Então, a gente... Por isso que nosso irmão Santo Agostinho diz, né, que uma da base da gente se renovar é o autoconhecimento. Eu me autoconhecer. Como é que eu vou me autoconhecer para combater este homem velho que está em mim? É estudando diretamente minhas atitudes. Né? Como? Por que eu tratei grosseiramente fulano? Por que eu fui ríspido com ciclano? Por que eu tive aquela atitude de preconceito? Ele é um irmão meu. Todos nós somos filhos de Deus. É esse autoconhecimento, avaliando nossas atitudes, nosso pensamento, a nossa maneira de ser diariamente. É isso que vai fazer com que este Evangelho que a gente estuda produza os efeitos que nós esperamos e que nós necessitamos. A nossa renovação moral, a nossa reforma íntima, a libertação deste homem velho que está enraizado em nós. Então, à medida que nós implantamos o Evangelho no lar em nossa casa, eu gosto de uma figura que eu tenho, que onde se mostra uma casa e onde existe todo um círculo luminoso em volta desta casa. Nós vamos começando a iluminar o ambiente espiritual de nossa casa. Aqueles irmãozinhos que lá estão, né, atraídos pelos nossos pensamentos, né, pelos nossos pensamentos negativos, enfermiços, pelas nossas atitudes ainda não evangelizadas, nós vamos nos evangelizando e eles também vão se evangelizando. E o nosso ambiente doméstico vai se modificando, vai se renovando, vai se melhorando. Muitas atitudes que havia nas nossas casas, em nossos lares, deixando de acontecer. Por quê? Porque a luz está adentrando a nossa casa. A luz do Evangelho de Jesus. Então, aqui está todas as atividades, né, que tem o atendimento fraterno, né? Então, outro objetivo, adequar estruturas físicas e recursos humanos no centro espírita para atender ao processo de atendimento espiritual. Nós temos que, em nossa casa de oração, ter todos aqueles departamentos, né? Departamento mediúnico, departamento de atendimento espiritual, temos que ter esses departamentos, né? E nesses departamentos nós temos que ser aquelas pessoas que estão adequadas, que se proponham a fazer parte desta equipe, oferecer este trabalho, este serviço na casa espírita.
C. Otimizar as atividades do atendimento espiritual, oferecendo-as numa sequência coordenada. Então, otimizar, né? Qualificar, sempre se renovar, sempre estudar, sempre rever quais são os fundamentos do atendimento espiritual, quais são as fases, né? Quais são os conhecimentos que devemos ter, nos qualificar. Contribuir na melhoria das atividades do atendimento espiritual, que já estão sendo realizadas nos centros espíritas. Vamos contribuir com todas essas, na maioria dessas atividades do atendimento espiritual, e que elas já estão realizadas no centro espírita. Isso que aqui quer dizer, o que acontece? Que na nossa casa espírita tem que ser uma casa espírita, uma família. Né? Aquele templo, aquela família, onde, embora cada um tenha o seu papel, não significa que nós vamos nos unir e colaborar um com o outro. Eu não posso fazer, não sei, na minha casa espírita, por exemplo, chegou alguém querendo conversar com uma pessoa na casa espírita. Não tem ninguém do atendimento espiritual. Eu não vou atender porque eu sou evangelizadora. Eu não vou atender porque o meu departamento é da mediunidade. Eu não vou fazer isso. Então, quer dizer, a pessoa sai da nossa casa, ela foi à casa espírita, mas como não tinha ninguém do departamento de atividades de atendimento espiritual, ela sai desconsolada, sem receber uma palavra sequer de carinho, de consolo, de esperança, nada. Então é necessário que possa todos, né, estarmos preparados, engajados, embora não faça parte do atendimento espiritual, mas necessário que a gente se integre nas diversas atividades da casa. Tenha conhecimento. Esse atendimento espiritual, embora tenha a equipe reservada, mas tem que ter todos os nossos irmãos envolvidos, saber que nossa casa espírita nós temos que acolher, que consolar. Assim como essa doutrina espírita nos acolheu, nos consolou, nos renovou, nos estimulou a uma nova postura de vida, a gente possa também fazer isso para tantos. Não é isso? Correspondendo ao que nos exorta Allan Kardec, né? Consolar, oferecer coragem ao caído, levantar o desanimado. Então, muitas vitórias, um êxito muito grande para nós se nós fizermos isso. É muito bom. Vale muito mais do que lambris dourados. Ele nos diz, não é isso? Elaborar, né, e publicar material de trabalho, tais como apostilas, livretos, slides impressos, folder, etc. Embasado nas obras básicas e complementares, para atender às atividades dos vários setores do atendimento espiritual. Então, cada setor do atendimento espiritual, nós vamos ter qual é o conteúdo necessário para que a gente desenvolva. No diálogo fraterno, né? Nós temos livros bons que falam do diálogo fraterno, nós temos nosso Marlon Reidal, né? Diálogo fraterno. Nós temos aqui do Rio Grande do Sul, que eu já mostrei para vocês, não é isso? E nós temos este aqui também, que é do Federal, também é muito bom, não é isso? Está aqui, atendimento fraterno na Casa Espírita. Então, cada um deles, diga, meu simpático. Deixa eu dar uma boa notícia, então, já está todo mundo falando das dificuldades, e a gente quer também contribuir, claro. A FEMASP sabe que não tem uma livraria para também dela fazer parte dos nossos cursos de administração, isso, daquilo. A gente então quer contribuir também com os companheiros, oferecendo para quem quiser o livro, aí a Cecília está divulgando, nós vamos dar 30% de desconto de livro desse, mas até o final de semana. Até sexta-feira. Isso, até sexta, isso. Porque é uma forma de colaborar para que vocês tenham os livros e nós também, digamos, divulguemos o material que
não leva para nossas casas espíritas. Essa oferta da federação, né? Aqui a Silvia, aqui na livraria, vai estar à disposição. 30% dos livros que partem aqui. Atendimento, diálogo fraterno, atendimento espiritual. Tanto pode ser do atendimento. Né? Tchau. Esses livros para atendimento fraterno e o outro de orientação da casa. Também vai ter. Este aqui. Vou autorizar que a Silvia fazer isso. Entendeu? Esse aqui. Vira pra cá que daqui Pronto. Então, já? Então, nós temos, né, até sexta-feira, 30% de abatimento, né, os livros que nós necessitamos para qualificar o nosso trabalho. Deixa eu ver se já terminou o nosso assunto. Isso aqui ainda não. Eu vou botar logo. O pessoal que vem do estudo que vem já está aqui? Já? Maravilha. Tá. Então, deixa eu botar logo aqui esse termo aqui. Eu mandei imprimir e esqueci, Cássia. Mas a gente vai dar uma lida para ver que ele é muito profundo, muito bom. Né? E eu tirei de um atendimento espiritual na casa espírita. Está no prefácio. Acolher. Carl Rogers, um dos grandes expoentes da psicologia humanista, disse certa vez que seu principal intuito durante o atendimento terapêutico era o de fazer companhia ao cliente no mundo do próprio cliente. Olha lá o que ele fala, né? Ele é um grande psicólogo humanista dos Estados Unidos. Uma vez sentindo que não está sozinha, a pessoa desenvolve autoapoio para percorrer suas áreas de sombra. Quer dizer, suas angústias, seus conflitos, suas dificuldades íntimas. Nessa relação, ele fala, coisas que antes não podiam ser ditas, agora são ditas. E sentimentos que antes não podiam ser vivenciados, agora são vivenciados. Olha como ele trabalha, né, o atendimento psicológico para os seus pacientes. O que Rogers chama de fazer companhia ao cliente pode ser resolvido numa única palavra, resumindo numa única palavra, acolhimento, que é o que a gente está tirando. Agora não é mais atendimento espiritual, fraterno, é acolhimento. Do ponto de vista etimológico, acolhimento deriva do verbo acolher, que por sua vez significa dar acolhida, atender, receber, agasalhar, ouvir. Olha a nossa tarefa. Significa dar acolhida, atender, receber, agasalhar, ouvir. Trata-se, portanto, de enxergar o outro, reconhecer sua presença e respeitá-la. Aquela pessoa que nos busca. Enxergá-la, perceber que ele é um irmão nosso, traz conflitos não superados, que estão arraigados. Toda instituição que se propõe a atender o público deve oferecer um ambiente acolhedor, humanizado e emocionalmente confortável. Assim deve ser a nossa instituição. O esforço que nós devemos fazer para isso. Não importa se é uma escola, um hospital, uma entidade religiosa ou uma delegacia de polícia. O termo acolher está em todos os lugares. Já perceberam? Né? Se acolher a pessoa, na delegacia de polícia, na escola, né? No hospital, o acolhimento. A atenção deve estar voltada para a pessoa, independentemente dos rótulos que lhe foram impostos. Aqui anula-se os preconceitos, né? Ah, é um alcoólatra, ah, é um drogado, ah, é um homossexual, ah, é isso, ah, é aquilo. Independente dos rótulos que possam lhe ser impostos. Ou que ela mesma colecionou pelo caminho. Ah, é um criminoso.
Antes do rótulo, chega a pessoa. Em seu mundo íntimo, com seus conflitos, suas dificuldades, suas paixões, com o seu histórico, com a sua individualidade. Eu lembro muito do meu pai, que ele dizia assim: coração dos outros é praça que ninguém passeia. Então, que a gente possa, né, entender isso, né? Mas chega a pessoa. Não se pode confundir as duas coisas, né? Ou seja, o rótulo que ele tem com ele. Sob o risco de fragmentar a leitura de um todo composto por figura e o fundo que está nele. Nesse contexto, os centros espíritas desempenham um papel importante. Já nosso Cleiton Levi, que escreveu o texto, ele fez para prefácio do livro. Roberto Crema, uma das principais referências em psicologia transpessoal no Brasil, disse certa vez que se não fossem os centros espíritas e outras instituições religiosas, talvez os hospitais psiquiátricos estivessem ainda mais abarrotados. Não é isso? Está percebendo? E lembremos-nos que temos irmãos que buscam a casa espírita, recebem aquele consolo daquela pessoa que eu falei para vocês que ela não quer ser médium, então ela prefere estar no hospital psiquiátrico se topando, comprometendo o seu cérebro com drogas pesadas, do que desenvolver, educar sua mediunidade, porque ela não quer ser médium, ela não pediu para ser médium. Então, que alguém tire a mediunidade dela. Quando ela se dirige a uma casa, ela quer que alguém tire a mediunidade dela. É isso? Então, aí está, né? Então, imagina, talvez os hospitais psiquiátricos estivessem ainda mais abarrotados, se não tivesse a casa espírita. Para esclarecer, para conhecer, Não porque as pessoas estão ficando doentes, mas porque não encontram na psicologia e nas ciências da saúde uma interlocução para a sua dimensão espiritual, para a sua transpessoalidade. Olha lá, né? Necessário isso. Meu eu individual. Seja por mera curiosidade, seja em razão de algum conflito, quem procura um centro espírita deve ser acolhido com tudo que traz na bagagem. A perspectiva espiritual pode representar um jeito novo de lidar com velhas questões. Uma forma de encontrar explicação para as questões últimas da vida, ou a fonte de resposta para os problemas, quando solução humana já não é suficiente. A importância de nosso trabalho. Esse texto, eu acho, do Cleiton Levi é muito profundo para a importância do nosso trabalho. A gente tem que mergulhar nele, penetrar nele, lê-lo com atenção, discutir com nossos companheiros, não é isso? É preciso respeitar as inclinações da pessoa nessa hora. Acolher os conflitos e compartilhar as esperanças. O encarregado do acolhimento age como ouvinte atento e empático. Empatia, eu me colocar no lugar do outro. Não está ali para fazer proselitismo religioso ou impor crenças. Sua função está junto. Tem que estar junto com aquele meu companheiro. Ele buscou, ele está triste, ele está em conflito, ele está envergonhado, com medo. Né? A coisa em si parece simples, mas é preciso um certo talento. É esse talento que nós temos que trabalhar em nossas instituições espíritas. É este talento. Não esqueçamos que Jesus Cristo nos disse, que nos deu. Cada um de nós tem talentos, né? Trabalhar para fazer brilhar esse talento. Conversar com a pessoa, senti-la, colocar-se em seu lugar, ser capaz de perceber suas dores ocultas, algumas delas são ocultíssimas, né? Às vezes, quantas pessoas buscam a casa espírita, tem conflitos de criança, né? Que não conseguiu resolver, e que até hoje se mostra através de certas situações de revolta, de ira, de mau humor, e a gente não consegue, né? Não conseguiu vencer. O encarregado do acolhimento
é alguém em que a pessoa está chegando, pode confiar. Nós temos que ser naturais, seguros, para que ela possa confiar na gente. A confiança antecede a relação de ajuda. Não é aquele que resolve, soluciona ou cura. Não é isso. É aquele que se dispõe a assistir. Você é meu irmão, eu vou lhe ouvir, eu vou estar com você. Eu quero lhe ouvir, estou pronto para lhe ouvir. Né? A palavra assistir vem do latim adsistere, que significa permanecer junto. A assistência, nesse sentido etimológico, é também uma expressão do afeto do trabalhador pela pessoa que chega à instituição. Discursos decorados e frases feitas não ajudam. É essencial estar presente com espontaneidade. Fazer com que a pessoa sinta que está diante de outro ser humano disposto a ouvi-la. Isso é importante. A pessoa está disposta a me ouvir. É preciso aprender a ouvir antes de falar. Nos diz Rubem Alves, né, numa mensagem que ele disse que nós temos que fazer o curso de escutatória. Porque todo mundo quer fazer o curso de oratória, né? Aprender a falar em público. Que nós que estamos na casa espírita, no acolhimento espiritual, nós temos que fazer o curso de escutatória. Aprender a ouvir o nosso irmão. Muitas vezes, o irmão que é livre, só em escutar ele já resolveu 50% Pois é, do problema dele. Só ele saber que alguém o recebeu sem desdém, sem ira. Às vezes ele não tem com quem falar aquilo ali. Exatamente. Ele não tem com quem falar. Sim, senhor. Às vezes ele não tem com quem converse, né? Não vê, as pessoas ficam conflitadas, angustiadas, atormentadas de remorso, porque o parente diz assim, eu quero conversar contigo, eu quero conversar contigo, ela não tem tempo. Aí quando a pessoa cometeu o suicídio, ela ficou deslocada, né? Deslocada. Porque a parenta dizia, eu quero conversar contigo, estou precisando conversar contigo. E ela não prestou os ouvidos para ouvir, né? Então, aí depois fica, quer dizer que aí no enterro da pessoa ela estava dementada. Porque fica aquilo na nossa cabeça cobrando, né? A pessoa me pediu socorro e eu não ter percebido. Imagina a pessoa que vai na casa espírita. Ela quer receber socorro. Ela quer receber alguma orientação. Ela já buscou muitos hospitais, muitas pessoas, né? Eu estava conversando com uma pessoa na caminhada do parque, ela veio e me disse, mas ela deslanchou os problemas dela todos. Acho que ela puxou minha cara com cara de confiança. E eu passei todo o conhecimento que eu tenho para ela. 3 dias depois ela me chamou toda assim, eu melhorei 80%, só que você vê como eu melhorei. E às vezes a energia é tão positiva que na casa acontece muito. Às vezes eu estou em casa, uma pessoa bate na porta e eu gosto de conversar, né? A gente vai lá, você explica direitinho onde é, mas não vão. Mas parece que eles saem dali tão aliviados, né? Quando eles passam por lá, eu pergunto de novo, como é que tá? Não, tá bem. Parece que eles vão ali com uma ansiedade, uma coisa, né? Aí conversa com a gente, parece que Jesus dentro com a gente. Aquela mensagem que eles estão precisando naquele momento, né? Tem uns que choram, que falam mesmo. Queimados, alguma coisa. Então, é aliviada. Espontâneo. Em qualquer lugar você pode ser este acolhedor. No ambiente. Às vezes até com a gente mesmo. Com a gente né? mesmo. A gente está numa sequência do Nosso lugar, ambiente de trabalho. né? E às vezes tem um amigo que a gente está tão preocupado. Tão aí o preocupado, amigo vem pra certo. gente diz, o que você tem? Sim, senhora. E começa puxando uma conversa, pra gente pensar que não, a gente já está com... Aquele que está no ônibus do seu lado, né? Às vezes ele sente vontade de conversar com você, ele vai conversando e a gente vai, né? Acolher para nós em qualquer lugar. Nós estamos falando da casa espírita, mas você pode acolher o seu bem de trabalho, né?
Uma vez uma mãe chegou na escola, me abraçou e disse assim: "Ô professora, eu sou tão infeliz", mas ela disse aquilo tão doído, que aquilo foi no fundo da minha alma. Um dia desse eu estava no centro Então, espírita lá e a gente eu vê. uma preocupação muito intensa, né? Eu me sentei assim numa cadeira, e o moço foi lá orar e tudo. Aí começou na hora das vibrações, veio uma mensagem, né? Aí, quando acabou a mensagem, a minha amiga do lado disse: "Já sei, essa mensagem foi pra ti". Então eu não sabia do meu problema, ninguém sabia do meu problema, né? Aí eu fiquei assim, mas foi mesmo, aquilo veio diretamente pra mim, né? Aí depois que a Fernanda me falou comigo, disse: "Já sei que a mensagem era pra ti". Eu digo, realmente, é impressionante como Deus conhece o íntimo da gente, né? E como? Estava precisando dessa mensagem. Conhece muito profundamente nós. Em geral, fala-se muito e ouve-se pouco. Todos gostam de palpitar sobre os problemas, poucos dispõem-se a ouvir. E o que a maior parte das pessoas deseja no primeiro contato não é a solução pronta para as suas dores, mas apenas ser ouvidas com atenção e respeito. Verbalizar nem sempre é ajudar. Pequenos gestos expressam mais do que o que está à nossa frente, enxergá-la por inteiro, observar sua postura, ler suas expressões, captar os sentimentos por trás das palavras. Olha lá. Isso acontece na casa espírita? Não. Acontece também em qualquer lugar onde nós estejamos, né? Uma pessoa que chega perto da gente, quer só conversar, só aprender a falar usando o silêncio. O silêncio muitas vezes transforma-se num abrigo seguro, no qual a pessoa pode ouvir a si mesma sem um medo de julgamento. O responsável pelo acolhimento, enfim, também é aquele que enxerga a pessoa além do conflito que a perturba. É alguém que tenta ampliar ao máximo a percepção sobre a alma da pessoa, sem esbarrar em preconceitos de nenhuma natureza. Aqui está um irmão meu, alguém que está precisando da minha ajuda, do meu socorro, e eu tenho que estar preparada para socorrer. Se olhar apenas um fragmento, incorrerá em julgamentos, o que limitará a agir. Para ampliar a percepção, é preciso romper a dualidade que separa o subjetivo do objetivo. É o tipo de coisa que não se aprende só com a teoria. Primeiro é preciso decifrar a si mesmo, ultrapassar certas barreiras, dar um passo adiante. Identificar e acolher as próprias sombras, para acolher e respeitar os conflitos e expectativas de quem está chegando. Ir além dos chavões para estabelecer um verdadeiro encontro. A compreensão das dores humanas exige entrega. O intelecto por si só é insuficiente para aprender o que só a alma pode sentir. Cleiton Levi. É muito profundo esse texto, tirem na internet, levem para casa, levem para a instituição espírita, vamos estudar, vamos ler com profundidade. Não é isso? É acolhimento, atendimento espiritual na casa espírita. Né? Texto Acolher, Cleiton Levi. E agora nós vamos fazer um intervalinho, tomar um café. A área do estudo. Nós temos a nossa representante, a nossa irmã Luciana Liceira, que é coordenadora da atividade de estudo nossa cooperativa, para conversar com vocês, a nossa irmã Cirlane, sobre o estudo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar, né, a equipe da área de estudo. Né? Eu sou a Cirlane, eu faço parte dessa área de estudo de Espiritismo na FEMAR. Estou aqui junto com a Conceição Normando. Levanta a Conceição para eles te conhecerem, que também faz parte da equipe. Né? Nós estamos aqui hoje representando a área, porque a nossa diretora, a Lúcia, ela está viajando e ela não pôde comparecer. Então, assim, o esqueleto básico da área de estudo é composto por nós três, mas nós temos vários ajudantes, que sempre se agregam a nós nas tarefas, nas atividades. O Raimundo é um dos nossos ajudantes que está, né, recentemente incorporado à equipe. Então, essa área está estruturada dessa maneira, com esse propósito de fomentar a implementação dos estudos, a manutenção dos estudos e o acompanhamento dos estudos nas casas espíritas. Então, esse é o grande objetivo da área. Então, sempre que
houver na casa espírita a necessidade de implantar um estudo e quiserem o auxílio da federação, vocês podem buscar a área, que a área vai estar à disposição para ir lá, para ajudar a estruturar e para dar o acompanhamento necessário. Então, o objetivo dessa minha fala aqui hoje é, além de apresentar a equipe para vocês e apresentar o que nós temos para oferecer em termos de estudo espírita, é também falar para vocês que a área de estudo ela é uma área que é servidora de todas as áreas da casa espírita, de todas as áreas. Porque todas as áreas necessitam ter colaboradores preparados, né? Preparados para acolher, preparados para consolar, para esclarecer as pessoas que chegam na casa espírita. E como é que a gente vai dar esse esclarecimento, esse acolhimento e esse consolo se não tiver estudo, né? Então, não importa a área, pode ser atendimento fraterno, tem que estudar o estudo básico. Pode ser mediúnico, não interessa, ninguém vai começar a estudar pelo curso profissionalizante, tem que primeiro fazer o beabá, as bases. Então, o estudo, ele é fundamental na casa espírita, a gente sabe disso. Alguém pode dizer assim, mas eu posso muito bem sustentar a casa com mediúnica. Pode chegar para mim e dizer, Cirlane, mas eu tenho mediúnica sustentar. Não, meu amigo, se você sustentar uma casa com mediúnica, os próprios espíritos comunicantes e os médiuns sem estudo vão ser os cupins que vão minar a estrutura da sua casa. Então, uma casa sem estudo, ela não se sustenta, não é? Então, assim, acho que não tem necessidade da gente se alongar muito falando sobre a importância do estudo na casa espírita, porque todos nós estamos conscientes, né, dessa importância, sabemos que o progresso moral que a gente espera para o mundo depende do progresso individual de cada um, e esse progresso só se faz pela educação do espírito, e essa educação do espírito passa pelo estudo, não é isso? E quando eu falo de estudo, eu estou falando de estudo espírita. Não estou falando de qualquer estudo dentro da casa espírita, estou falando de estudo espírita. Não estou falando de invencionices dentro da casa espírita. Não é? Então, como é que a gente vai se dizer espírita sem ter estudado doutrina espírita? Alguém pode dizer que é psicólogo sem ter estudado psicologia? Não é? Alguém pode dizer que é químico sem ter estudado química? A mesma forma, o espiritismo ele é uma ciência. A doutrina espírita a gente sabe que é uma ciência. Então, para a gente se dizer espírita, a gente tem que ser conhecedor, né? Conhecedor da doutrina espírita. Então, esse é nesse contexto que a área de estudo está aqui para apoiar a implementação de todo o estudo espírita que as casas desejem implementar. Tá? Aqui tem dirigentes de casa espírita, tem representante de direção de casa espírita, que é muito importante a gente ressaltar o papel do dirigente, não é? Nesse contexto, porque a gente sabe que a gente só ensina praticando, não é? Então, não adianta, por exemplo, o dirigente exigir que os seus colaboradores estudem se ele não está inserido num grupo de estudo. Adianta? Não. Não adianta o dirigente se ele não facilitar a implementação, se ele não buscar espaços, horários, se ele não incentivar, ele tem que ter uma presença atuante, né? Se o dirigente não tiver esse papel e a responsabilidade dele é muito grande, não é à toa que ele está como dirigente, então ele vai estar se comprometendo muito, comprometendo, inclusive, a manutenção daquela casa espírita. Então, é fundamental o papel do dirigente como sendo aquele que vai exemplificar, né, o estudo da doutrina espírita na casa espírita. Né? Então, tendo feito aqui essa primeira abordagem, eu vou falar para vocês aqui rapidamente sobre os estudos que nós temos disponíveis para oferecer o suporte, caso necessitem, né? Todos já conhecem o ESD, que já tem 35 anos, já está estruturado há bastante tempo, né? Consolidado, e o IAD também já está há bastante tempo consolidado. E nós temos agora, recentemente, lançado pela Federação o estudo das obras básicas, que antes não havia um estudo sistematizado. A Federação Espírita Brasileira disponibilizou a partir deste ano o EOB, que é o estudo das obras básicas, mas nós aqui da FEMAR já tínhamos o ESOB há 3 anos já funcionando, em pleno funcionamento, que é o estudo sistematizado das obras básicas. Em termos de novidade, nós temos também o estudo introdutório da doutrina espírita, que é o IEE. Né? Então, assim, esse é um estudo para iniciantes da doutrina espírita. Então, falando brevemente sobre isso, assim,
Vocês sabem que no ESD a gente tem uma rotina. A gente começa o estudo, tem que ter aquela frequência, não é? Tem aquele encadeamento, vai do ESD 1 para o ESD 2, para o ESD 3. Às vezes as pessoas chegam na casa espírita e já passou o tempo de matricular no ESD, não é? Chega lá em setembro, chega em outubro, mas a pessoa precisa estudar. A pessoa quer fazer parte de um grupo. E aí ela... né? Porque lá no IE pode entrar a qualquer tempo. A pessoa pode chegar, está com um mês de estudo, ela entra, não tem problema, porque os assuntos são independentes. Eles não são interligados, eles são independentes. A pessoa chega lá, cheio de dúvida, quer conhecer a doutrina espírita, aí vai estudar reencarnação, num dia de estudo. No outro estudo vai estudar perispírito. Então, não tem assim aquela sequência que necessita daquela permanência no estudo. Então, é um estudo novo que vem facilitar muito esse acolher na casa espírita. Acolher aquelas pessoas que chegam em qualquer tempo, às vezes chega na nossa mesa de atendimento fraterno. Está cheio de sofrimento, cheio de angústia, cheio de dúvida. Para onde essa pessoa vai? A gente vai esperar um semestre para ela entrar no ESD? Não, ela vai para o estudo introdutório. Então, é muito importante que tenha esse grupo na casa espírita. Né, que tenha 2 trabalhadores, pelo menos um par de trabalhadores, que esteja no mesmo horário do ESD, inclusive, mas ele fica ali para acolher quem chega fora de época para o ESD, né, e vai ficar vinculado à casa, estudando e aguardando a oportunidade de entrar no ESD. Desta forma, a gente não perde aquela pessoa que chegou ali, né, cheia de conflito e tal. Aí ela vai embora, vai procurar outra coisa, ela continua com as suas dores e tal. Às vezes ela não volta quando começa o estudo, ela perde o prazo de novo. Enquanto que se a gente acolhe, a pessoa vai ficando, né? E aí ela vai ficando até ela poder entrar no ESD, né? Então, esse é o estudo que a FEB disponibilizou também, né? O material já está disponível no site, a gente pode ir lá chegar e consultar. E, assim, eu quero dizer para vocês que a área está à disposição, né, de quem quer que seja, inclusive para ir para o interior, implantar. Por exemplo, a Conceição, ela é a coordenadora do ESD. Aí um pessoal lá em Pinheiro precisa do ESD. A Conceição não pode ir, não importa, vai Lúcia, vou junto com Lúcia, outra pessoa vai junto com Lúcia, até o Osmi, né, Osmi vai junto, se for preciso, que ele gosta de viajar, só vive no interior. Então, vai o Codó principalmente, aí ele vai. Então, a gente tem esse suporte da equipe, a gente chama outra pessoa e a gente vai lá. A gente vai lá e implanta o curso. Aí, se disser, Silane, eu queria implantar um ESOP, mas eu não tenho pessoal preparado. Não importa, a gente vai lá, a gente implanta junto com vocês, a gente acompanha por um tempo, a gente fica indo lá 1 mês, fica indo lá 2 meses, até poderem ir sozinhos. Né? O importante é que todos saibam que a área está aqui para isso, para auxiliar, né? Para preparar esses colaboradores da melhor maneira possível. Então, gente, eu só queria falar isso bem breve para vocês e dizer que sempre que vocês baterem nessa porta aqui, que é a área de estudo, essa porta vai se abrir para vocês. Vocês vão encontrar pessoas preparadas para implantar os estudos e pessoas motivadas, porque o que nos motiva na área é o estudo e é valorizar o estudo, é saber do valor que o estudo tem. Então, a equipe é muito motivada e fica muito feliz cada vez que consegue, numa casa, colocar lá um embriãozinho, né? Saber que tem mais pessoas estudando a doutrina espírita. É isso. Então, muito obrigada. Eu queria aproveitar e falar daquele projeto que a área de estudo começou. Nós estamos com um projeto aqui, fizemos um workshop, que é formação e aprimoramento de trabalhadores espíritas. Esse projeto ele começa na FEMAR, mas termina no centro espírita. O primeiro eixo dele, já vamos começar, é o Evangelho e o Espiritismo. Então, porque toda casa espírita tem necessidade de formar essas pessoas, de preparar os trabalhadores. Então, esses trabalhadores vão ser preparados para eles serem multiplicadores depois. Então, nesse primeiro eixo, o Espiritismo e o Evangelho, depois nós teremos unificação e união dos espíritos e unificação do movimento espírita, que é um movimento que é muito carente. Os centros espíritas, às vezes, quando vão aplicar mal o ESD, já está, muitos não estão mais, né, tem a evasão, e alguns não estão mais participando. E alguns centros estão fazendo muito bem em colocar isso na primeira aula, no início, uma aula inaugural, como o BB fez agora, né? Então chama e o pessoal vai ter essa informação, já começa sabendo o que é movimento espírita, o que é a união dos espíritos, o trabalho, o passo
uma pessoa dessa área aqui, a área do assistência e promoção social, e mediunidade, comunicação. Nós vamos elaborar módulos para que atendam essas áreas, mas este ano também vai ser só esse primeiro módulo, que é Espiritismo e Evangelho. Então, o trabalho IMPA, que é uma iniciativa da FEMAR, eu acredito até que, quando concluído, a gente possa oferecer até para as outras federações. Já começou ou vai começar? Já começamos aqui, porque a gente está preparando, a equipe da FEMAR, primeiro preparando, mas a gente está chamando os centros, já vão ficar também participando, olhando tudo dessa formação. Os centros já foram chamados? Vamos chamar todos os centros. Como tem alguns centros pequenos, eu vou convidar mais de 1, 2, 3 centros para participar. No caso da fraternidade, que é muito grande, a gente vai todo para lá nesse dia, só a fraternidade, que é muito grande. Mas nós vamos atender, o objetivo é atender todo mundo, não só na capital, como também no interior. Inclusive, o primeiro já está sendo organizado para ser o BB junto com o CVV, né? Já vai ser costurado esse primeiro. Provavelmente, através do BB informal, mas nós escolhemos por conveniência também da viagem do guest, né, que vai juntamente com a Marisa. Então, a última semana de agosto com a primeira de setembro, mas o BB ainda não confirmou. Esse aí nós vamos para a pauta. Porque a Marina está por definir. Porque a gente ficou já no nosso planejamento, aí hoje a gente vai reunir para rodar essa resposta. Conceição, esse final de semana, dia 19 de agosto, o gente não pode. E não vai trabalho. Mas ele informou, nós fizemos isso, com aquela informação dele, então é setembro, outubro. Setembro, outubro, perdão. Setembro, outubro. Tá. Foi isso. Então, gente, Qual é a grande vantagem desse projeto? É assim, que o trabalho do Espírito tem uma visão de conjunto, de tudo que é acontecendo. Porque, por exemplo, até hoje, o trabalhador de uma área específica, só naquela área. Então, se ele fizer esse curso de formação, que é global, ele vai entender todo o funcionamento da casa, todas as áreas, como é que elas agem, como é que elas trabalham. Que o objetivo é esse, que o trabalhador não fique só especificamente numa área determinada, mas que ele se integre, porque o objetivo maior de tudo é não só o conhecimento, como também a integração. É o que a gente está perseguindo hoje, a maior integração das casas e também das áreas. As áreas do trabalho com modo isolado. E é muito difícil isso. Nós estamos mais, eu acredito, que a gente esteja mais ainda no campo da sensibilização. Porque tudo é um processo que demora muito tempo. Porque tem pessoas que têm resistência. Colegas da casa, eles têm conhecimento, mas têm resistência a esse trabalho de educação. Então nós estamos com esse grupo também, não só na área de estudo da formação, mas também na área da unificação. Há algum tempo a gente já vem trabalhando. Já fizemos várias reuniões aqui na capital e nem quando perguntou nem como é que está. Ainda estamos na sensibilização, porque não é fácil você convidar as casas e elas comparecerem de modo geral para esse trabalho de união com todo mundo. Nós estamos no interior, já tem uma região que está com esse grupo que é a região do Pijarim, que pega Bacabal, pega Santa Inês, pega Vitória de Miarim, pega Zedoca, Nova Olinda, aquela região, nós temos um conselho já instalado, há 3 anos a gente está funcionando lá, tipo assim, é como se fosse uma zona de teste para ir para os outros. Criamos Imperatriz, depois São Luís, Imperatriz é a região que tem maior número de centros, porque tem um polo ali em torno, por isso que chama região Tocantins. Então lá nós temos 2 conselhos também, mas lá nós estamos, vamos dizer, com maior dificuldade ainda, porque estamos no começo. Depois, nós já estamos aqui com as iniciativas em Pinheiro, que é a região que está crescendo muito em Pinheiro. Nós já começamos lá também. Depois, essa região dos focais, que é Codó, Caxias, essa é mais difícil, apesar de aparentemente ser mais fácil, mas não é. Então, depois a gente vai para lá e São Luís a gente está há muito tempo fazendo reuniões também, tentando reunir o centro, mas é muito difícil. Aí, toda vez que a gente se reúne é como se fosse a primeira vez aqui em São Luís. Deve ser. Só fazer uma pergunta sobre a estudo. Sobre o IE, né? Sim. Introdução ao estudo do espiritismo, IE. Vocês fazem o plano dele também. Também. Eu achei muito importante. Qual a sua casa? É o nosso lar.
porque a gente vê justamente a importância desse. Porque às vezes chega um irmão ali que nunca viu falar na doutrina. Aí é convidado ao estudo. É igual você chegar com um cara que não teve noção nenhuma em direito de ele, no meio do primário, ele vai ficar fora. É igual convidar ele para assistir o estudo do livro dos médicos, por exemplo. Ele tem que começar do básico, né? Mesmo ele indo colégio, e chegando a primeira vez, muita coisa ali vai ser novidade para ele. Ele vai ficar perdido, pô, ele não está comigo. Então eu achei muito importante isso aí. Eu vou levar. Estamos à disposição. Eu vou levar lá esse sentido. Nós ficaremos aguardando. Tem mais alguém com perguntas sobre o estudo? Gente, então eu convido. Essa introdução é uma palestra? Não, é um estudo do semestre, como o ESG. Só que a cada semestre são outros tópicos que serão estudados. Cada semestre é assim, no primeiro dia, a equipe conduz o estudo com o tema escolhido e junto com o grupo que estiver ali, ele já escolhe os temas seguintes. A pessoa vai dizer assim, eu tenho muita curiosidade sobre tal assunto, sobre a morte, sobre a reencarnação. Quer dizer, temas assim do cotidiano da pessoa, mas que possa ter uma abordagem da doutrina espírita. Uma linguagem acessível, que desperte o interesse para ele se manter no estudo. Então, a cada semestre é renovado aquele elenco de assuntos que serão estudados. É um estudo de um semestre também. Tá, não se vai falar agora. Então, eu queria convidar vocês para também conhecer a página da FEMAR, com todos os cursos disponíveis. Tem o NEP, que eu não falei aqui, o nosso tempo é um pouquinho curto, mas tem o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E também tem a plataforma virtual do EAD, que é o curso preparatório para os facilitadores do ESG. É muito importante, então, a gente estar preparado para ser aquele que vai facilitar o estudo. Ela oferece o curso mensalmente. As inscrições estão abertas, quase fechando já. Sim. Como? Eu não vejo, não. Nós já temos mais de 30 inscritos e só tem 60 vagas. A Lúcia colocou que já tinha mais de 50% das vagas preenchidas. Então, gente, é um curso que é feito todo à distância. Você só tem que ter o computador com a internet e uma certa disposição de tempo. Semanalmente são colocadas as tarefas, os instrutores vão acompanhando, entendeu? Vão trocando ideias, vão corrigindo, vão ajudando. Então, é um curso de formação que é possível você fazer de casa. E você, no final, está pronto para ir ser um facilitador direto na sua casa. Então, todos estão convidados a conhecer, a se inscrever, fazer o curso. Vai até quando? A inscrição? Não, tem o curso. Até quando, Conceição? São 3 meses, né? Mas é isso facilitou, né? Porque era mais um. Agora melhorou. Isso. 3 meses. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Eu acho que quando você quiser para implantar, é só entrar em contato com o departamento de estudo e chama alguém do estudo para implantar, ajudar a implantar. Isso, a gente já fez essa experiência, já fez no livro, né? Eu queria deixar uma sugestão para o grupo ficar sempre em contato com o interior. Nesses eventos que faz no interior, sempre pergunta lá e eles vão informando a necessidade. Né? Como já tem essa disponibilidade, é muito bom, está chegando agora essa informação, é bom informar também no interior mesmo, o que eles querem, fazer essa divulgação. Porque muitos centros do interior, alguns não trabalham com estudo, é apenas a área social. Nós temos em Caxias aqui, que tem dado um pouco de trabalho para a gente. Eles se envolvem muito com o social e eles abandonam a parte do conhecimento. Tem muita gente que entra na cidade e não sabe o que é o espiritismo, porque só conhece pela ação social. Já associa logo com a cesta básica. É. Espiritismo é a distribuição da cesta básica. Enxoval. Bom, gente, é isso então. Agradeço então a atenção de vocês. Estamos à disposição.
já falei, só tem mais um recado. Chico, não queria dar algum recado aqui pela palavra, não? Tá, Chico primeiro. Não, é isso que eu vou falar, é só isso aqui que eu tenho ensinado hoje, para vocês levarem. Cada casa levar um, que é sobre o livro de Val, que vai estrear dia 12 de setembro no Silêncio. Então, vai ficar aqui, ó. Cada um sempre pode levar. No caso da metade, pode levar dois. Gente, procurem que Allan Kardec já está entrando, chegando na Netflix, chegando em outros meios, né, da mídia. Está no Now e está no Netflix. Está no Now e no Netflix. Netflix é dia 30. No Now já está. No Now já está. No Now já está. Netflix às 7h30. O Netflix está às 7h30. Separado só para ter Então, novamente apresentando o Chico, estou na coordenação aqui na FEMAR, da área de assistência e promoção social espírita, e aproveitando que nós também tivemos o nosso lançamento do nosso manual de orientação à área, porque, como até a gente estava conversando, a assistência e promoção social espírita não é só distribuir cesta básica, trabalho da sopa, né? Choval. Então, tem toda uma orientação que norteia esse atendimento. E a gente precisa conhecer e inserir para continuar a realidade da casa que a gente está envolvido, né? Porque muitas vezes a gente tem essa grande dificuldade. Por exemplo, uma das coisas que a gente quer conversar com as casas é sobre a questão da gente, muitas vezes, tem atividades na casa que não compete à casa. Existem parcerias que a gente pode estar realizando, né, formas que a gente pode estar buscando fazer a nossa promoção social espírita, que a gente foca tanto nesse trabalho, que muitas vezes constitui um assistencialismo, né, como a gente já viu no discurso, eu dei cesta básica para aquela família, para o pai, para o filho, para os netos. Então, realmente a gente refletir o que significa assistência e promoção social espírita, tendo documentos de orientação. Então, se alguém daqui voltar para o seu centro, pede que a pessoa que seja dessa coordenação possa também entrar em contato comigo, tá? Aí depois eu passo o meu telefone, a gente deixa aqui com Cecília, para a gente conversar, fazer essa visita. Algumas pessoas já até adquiriram o manual, mas a gente percebe que acaba que não estuda, né? Não realmente. Então, a gente está aqui para isso, para trocar essas experiências, assim como esse manual. Ela falou, foram várias federações, foram muitas discussões, muitas reflexões a nível de Brasil acerca de como é que a gente está desenvolvendo essa área. Então, para a gente realmente construir algo que a gente possa promover esse ser fisicamente, materialmente, espiritualmente. Então, é isso. E aí eu também tenho umas 3 pessoas que fazem parte da equipe que não estão aqui hoje, mas que a gente pode estar visitando, Chico, vamos fazer uma reunião, bora estudar esse documento, a gente está à disposição. Obrigada. Agora eu vou sortear os 2 livros e nós vamos encerrar nosso trabalho. Nós me fizeram um número, 2.
teoria que esse espírito também lei, né? Solidariedade para acessibilidade harmônica, para não configurar. Agora vamos iniciar o trabalho, nós agradecemos. Vamos esperar que a gente conclua os 70% de abatimento do nosso irmão Lopes oferecer para as casas. Vamos trabalhar, vamos melhorar. Tem um curso de atendimento fraterno na programação para o dia 15 de setembro. Mas como nós tivemos gente de outro agora para apresentar o trabalho, nós hoje não. Nós vamos transferir, digo. Não só as casas, mas também os dirigentes, todo mundo que quer, os quem trabalhadores quiser da casa. falar. Essa viveira. Nós estamos dando os Pode levar para cá, para vocês para vender, né? Não. Nós vamos iniciar o nosso trabalho na manhã de hoje, agradecendo a vocês, pedindo a vocês que estudem, que vamos programar, sim, o que eu estava falando. Nós temos esse trabalho de atendimento fraterno programado, mas nós não vamos realizar porque está muito perto. Nós vamos deixar para o ano, nós vamos promover um curso de atendimento fraterno, um seminário, junto com o nosso irmão Hélio Bruno. Nós vamos programar. E nós vamos pedir rapidamente o incentivo de vocês para que todos os companheiros que puderem participar deste trabalho, com o Hélio, o coordenador geral da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que vocês venham, que eles venham participar, para a gente qualificar o nosso trabalho, para que a nossa casa de oração cumpra o seu papel. Cada um cumpra o seu papel na sociedade. Lembremos que nós estamos precisando todos de consolo, de orientação, de assistência, de apoio, de esclarecimento. E a Casa Espírita